Queria mandar uma boa noite aí pro pessoal do Acre aí, Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Resolvi fazer uma explicação em vídeo novamente sobre o texto etnográfico dessa semana. Vou dar algumas dicas para vocês fazerem o texto. Eu fiz um vídeo anterior explicando sobre o vídeo etnográfico. Queria falar um pouco sobre o texto, tá? Primeira coisa, de cara, o texto ele tem que ter algum referencial com o texto que você leu. Quer dizer, a produção, o artista que você vai entrevistar, em algum momento você tem que correlacionar com algum dos textos que estão disponibilizados. Então, nós estamos na semana 14, tem um texto do Fialho, Juventude e Movimentos Sociais, obrigatório, e os textos obrigatórios da semana 13. Tem um do professor Hugo Ribeiro e tem outro sobre a comunidade rock. Então, sobre a sua entrevista, você vai tentar buscar algum link. Veja bem, é um curso de música, como o professor Hugo já falou, não é de literatura. Então, vocês não precisam ser uma coisa super elaborada. É só você buscar algum referencial no seu texto para fazer sentido o seu trabalho, né? Afinal de contas, o texto ele tem que ter a ver com o seu trabalho, a teoria tem que unir a prática. Ok, depois que você lê os textos, inclusive o texto dessa semana, que tem um texto novo, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá para a semana 10, né, que era do sertanejo. Na semana 10 tem dois arquivos, um escrito Modelo de Etnografia, Hugo Ribeiro, e outro escrito Exemplo de Etnografia Realizado, Fabiano Lemos. Vocês vão abrir os dois arquivos, se é que vocês já não viram. Então, assim, é uma coisa muito ruim que eu percebi no primeiro texto etnográfico, porque no arquivo do professor Hugo Ribeiro, isso está bem claro. Eu não vi isso na produção de vocês. Introdução, está dizendo como é que faz a introdução. Vocês até que fizeram uma introdução boa, às vezes uma conclusão boa, mas dei uma olhada nos desenvolvimentos. Eu estou com o meu arquivo aberto aqui, tem aspectos gerais. Tem 10 subitens de aspectos gerais. É claro que vocês não precisam listar exatamente os 10 subitens, mas eu preciso que vocês desenvolvam isso. Da mesma maneira que tem aspectos gerais, os aspectos musicais têm 5 subitens. Quer dizer, então tem 15 assuntos para vocês falarem. Vocês não precisam falar de todos os 15, mas assim, teve gente que me entregou um texto com é, dois parágrafos, às vezes um parágrafo. Como que é possível você desenvolver 10 subitens em um parágrafo? Então, assim, desenvolvam. Quanto mais escrever, melhor. Claro, não precisa ser uma coisa exagerada, encher linguiça, como a gente diz aqui na gíria do Rio de Janeiro. Mas não precisa encher linguiça, mas assim, também não pode ser um texto sucinto de uma página, é sinal de que não teve um desenvolvimento muito bom. Então, o que vai contar para o texto etnográfico é o próprio texto, tá? E eu gostei muito que o pessoal mandou fotos das entrevistas e dos vídeos, tá? Então, eu vou dar um ponto extra aí, vou dar uma moral para o pessoal que continuar mandando as fotos ou os vídeos, que são uma coisa muito importante, tá? Outra observação bem importante, o professor Hugo determinou que o trabalho do texto etnográfico dessa semana só pode ser feito em dupla, tá? Então, logo, os trios, como foi da primeira vez, não estão permitidos, tá ok? Isso está avisado por texto e eu estou deixando agora também avisado por vídeo, tá? Então, sigam esse roteiro no arquivo do professor Hugo Ribeiro. Se vocês tiverem dúvida, tem um arquivo que eu disponibilizei com o título Da Hora Pop Rock, que foi uma pesquisa que eu fiz. Reparem que na página 2, perdão, na página 3, por exemplo, eu descrevi um padrão rítmico da bateria e descrevi uma figura harmônica no caso de uma banda de rock que eu entrevistei, tá? Então, isso é importante, é um curso de música, a gente precisa ver o que tem de, de musical naquilo, unir o conhecimento de vocês lá da percepção musical, que vocês tiveram e continuam tendo, tá? Unir os conhecimentos musicais com os conhecimentos etnográficos, enfim, etnomusicológicos, tá? Para não ficar uma coisa, até porque a etnografia ela é em cima disso, ela é feita por músicos, então a parte da música ela precisa estar presente, em determinado momento fazer uma análise musical breve, sucinta, é de bom tamanho, tá? Então assim, minha dica, resumindo, é essa: façam uma correlação com o texto estudado por vocês na semana.
tá? Vão lá naquele modelo do professor Hugo, daqueles 15 subitens, falem sobre ele, desenvolvam um pouquinho, não fica só naquela coisa de 1, 2 parágrafos, tá? Façam observações suas, tá? E por fim, principal, os aspectos musicais, tá? Então fala um pouco sobre isso. E se por acaso você tiver teve algum problema de não poder entrevistar o público, caso você não tenha ido numa casa de show, ou por exemplo, essa semana é sobre rock, e aí o artista, às vezes na cidade de vocês não tem alguém que toque só rock, é só justificar, é só deixar por escrito lá no texto, olha, na minha cidade não tem isso, ou então não, por tal e tal motivo eu não pude ir na casa de show, entrevistar o público, tá? Então é só deixar justificado. É óbvio que quem fizer um esforço e conseguir entrevistar uma banda ao vivo vai ganhar também uma nota melhor, tá ok? Então eu desejo boa noite aí e me coloco à disposição no telefone. Me coloco à disposição de vocês para algum contato por Skype ou Hangout, principalmente nessas próximas semanas aí de envio de trabalhos atrasados, eu espero conseguir contato com vocês. Tá bom? Abraço, boa noite.